Olá, amigos e amigas do blog Calçadão. A gente está aqui na região central de Ribeirão, em frente ao BDS Central, recebendo mais uma vez nosso amigo, companheiro, parceiro do blog Calçadão, ex-ministro da Saúde, candidato a deputado federal, Alexandre Padilha. Padilha, mais uma vez em Ribeirão, conversando com as lideranças, trocando ideia no blog Calçadão. Muito obrigado pela sua presença de novo. Tá na luta. Aqui eu faço questão de vir, né? E ainda mais o Calçadão hoje está aqui na calçada aqui da UBDS. Muito feliz, né? Já conversamos outras vezes. Faço questão de vir aqui pelo papel que o Calçadão faz, não só para Ribeirão, porque como está na internet, o Brasil inteiro assiste. Lá de São Paulo a gente assiste também, comenta, um papel muito importante. Tratar de temas que são tratados aqui. Sim, a gente está num processo eleitoral muito especial, porque é um processo eleitoral que a gente vai fazer sob um golpe, e eles tentando retirar a maior liderança política do país, não só colocando ele numa masmorra em Curitiba de maneira inconstitucional, mas tentando calar a voz dele e impedindo que o Lula fale com o povo. Esse entusiasmo que a gente está vendo, mesmo o Lula lá fazendo daquela masmorra uma trincheira, como a gente descreveu outro dia, contagiando a militância, contagiando os movimentos sociais, é a alegria, essa empolgação, esse entusiasmo que vai fazer a gente vencer essas eleições e vencer esse golpe, Padilha. Eu tenho certeza, viu, Ricardo, assim, contra a intolerância, o ódio, a tentativa de sufocar o debate público no país, é o amor, a alegria, o entusiasmo do Lula e dessa chapa aí que eu sempre falo, o verdadeiro triplex do Lula é a chapa Lula, Haddad e Manuela, né? E acho que nós estamos num momento histórico do país. Eu sempre falei desde o começo, como vice-presidente nacional do PT, falava para a Gleison, nós vamos viver como se fosse uma cruzada cívica, vai ser um movimento político no país que a gente não tem a dimensão do papel histórico que tem. Dia 15 de agosto foi um dia histórico, é um dia que vai ser lembrado por todos, por muitos anos, décadas. A primeira vez você tem um registro popular de um candidato a presidente da República, uma massa na frente daquele Tribunal Superior Eleitoral, do STF, deixando muito claro que o povo está com Lula. As pesquisas aumentam cada vez mais a presença do Lula, estão criando um clima, inclusive, de indignação de parte da população, que vai fazer, inclusive, um casamento entre o Lula e Haddad, né, de uma força enorme. E eu acho que nós ganhamos, né, mais um elemento para fazer esse debate político, foi a decisão recente da ONU, ou seja, Organização Nacional, né, das Nações Unidas, a ONU, o principal órgão internacional. A ONU surgiu, Ricardo, exatamente a partir da Declaração de Direitos Humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, uma tentativa do mundo ter um organismo, né, multilateral, onde vários países participam da ONU, exatamente para se evitar que tragédias como a tragédia do nazismo, do fascismo, do genocídio dos judeus, né, do uso da força e da violência para se tentar superar uma opinião, que foi que a Europa viveu isso, né, e o mundo viveu com a Segunda Guerra Mundial. A ONU surgiu exatamente para isso, para garantir os direitos dos indivíduos, das coletividades, das nações. E a declaração da ONU é muito forte, é uma recomendação para o Brasil, né? Uma recomendação muito clara para o Brasil, dizendo o seguinte: o Lula tem seus direitos políticos garantidos, porque a condenação que foi feita ao Lula cabe recurso ainda. Enquanto tem recurso sendo feito na terceira instância, que é o STJ, tem a quarta instância, que é o STF, os direitos políticos estão garantidos. Então, se o PT escolhe o Lula como candidato a presidente, ele tem que ter seus direitos políticos garantidos. O que significa isso? O Lula tem direito a circular o país, a participar de debate, participar de entrevista, poder estar no horário eleitoral, ou seja, deixou claramente que o Brasil está infringindo o direito individual de uma pessoa com a força política que tem, com a representação que ele tem, não só para o Brasil, como para o mundo. Aliás, os tucanos, Ricardo, que sempre se acharam os chiques internacionais do Brasil, eles devem estar assim, se descabelando essa semana, porque foram dois fatos ligados ao presidente Lula. Primeiro, o Lula escreve um artigo no New York Times. Eles falaram que a gente só tinha espaço no Calçadão, dos blogs alternativos, dos blogs progressistas. New York Times, ou seja, imagina quantas vezes o Fernando Henrique Cardoso escreveu uma coisa no New York Times, o Alckmin, o Meirelles, todos eles, quantas vezes, né? E depois fecha a semana na sexta-feira com a ONU dando uma declaração muito forte, recomendando ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, não é só o governo, é o Estado brasileiro. Então, isso envolve o Judiciário, o Congresso Nacional,
dar as garantias do direito político ao presidente Lula. Então eu estou muito animado, Ricardo. Acho que o golpe está numa encalacrada, Eu também acho. porque ele está sendo contestado internacionalmente e está sendo contestado pelo povo. Ou seja, já tinha a rejeição do povo brasileiro, mais de 90% rejeita as medidas do Temer e agora tem a rejeição da comunidade internacional. Eles estão colocando o Brasil numa encalacrada e acho que a nossa candidatura, a candidatura à chapa do Lula com Haddad e Manuela vai crescer cada vez mais. Os debates virou uma coisa modorrenta, as pessoas... Exatamente, ninguém aguenta assistir. Né, a audiência baixíssima, as pessoas estão vendo no que se transformou os debates sem a presença do presidente Lula e sem a presença do representante do Lula. 3 milhões de pessoas assistindo o debate pela página do Lula, no maior paralelo. do que a Band só dá traço. Então assim, nós estamos vivendo uma situação histórica mesmo no país. A campanha começou agora, são 50 dias, ou seja, vai ter um debate muito intenso. E tem certeza absoluta, se eles tentarem cometer a violência de querer impedir o presidente Lula de estar nas urnas, quem o Lula indicar vai estar no segundo turno e vai ser o favorito para ganhar as eleições do nosso país. E essa onda que você está falando, que é uma onda de entusiasmo, que eu acho que é fundamental e tem tudo a ver com o Lula, com a grandeza dele, com a história, com o legado que ele deixou, também tem contaminado positivamente as campanhas nos estados. O levantamento ontem, o PT pode vencer em 7 estados, ou ampliar até para 9. Santa Catarina, por exemplo, está em primeiro lugar, a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte. E aqui em São Paulo, Padilha, qual é a expectativa para a candidatura do Marinho? A gente tem aí 2 projetos iguais liderando a pesquisa por enquanto, um do SCAF, que está sempre presente, o outro daquele aquele seu amigo que abandonou a Prefeitura de São Paulo e está correndo o estado, mas a gente pretende fazer aqui, inclusive os blogs de esquerda, trazer a rejeição dele da capital para o interior, porque quem conhece aquele cara não vota nele, né? Como é que você acha que vai ser a campanha em São Paulo? Ô, Ricardo, primeiro, a campanha de governo do estado, eu fui candidato a governador há 4 anos, então eu vivi isso. A campanha de governador do estado de São Paulo, ela fica quase escondida, porque a grande mídia não pauta a eleição, fica todo mundo discutindo só a eleição federal, a eleição do presidente da República, porque os tucanos não querem que se paute a eleição do estado de São Paulo para não mostrar os problemas do nosso estado de São Paulo. Então é uma eleição, em primeiro lugar, muito vinculada ao voto nacional. Eu fiz uma análise uma vez, todos os candidatos do PT, desde 98, começou a ter a primeira eleição casada, governador e presidente, foi a partir de 94, desde 98, todos os candidatos do PT, inclusive eu, nós tivemos 80% dos votos do candidato a presidente da República. Então, essa é a primeira coisa, a candidatura do Marinho vai crescer pela força da candidatura do Lula no estado de São Paulo. Essa chapa Lula e Haddad dá mais força ainda por conta da experiência, né? O Dória é um desastre tão grande na cidade de São Paulo que mesmo aqueles que questionavam a gestão do Haddad na cidade de São Paulo começam a elogiar, reconhecer os avanços da gestão. Então, por um lado, acho que nós vamos estar no segundo turno com muita força, a candidatura do Marinho, um companheiro experiente, tem experiência da cidade de São Bernardo do Campo, experiência no Ministério da Previdência e do Trabalho, foi aquele que acabou com as filas do INSS. Eu acho que nós temos tudo para ter um resultado muito positivo e estar no segundo turno. E do outro, é a primeira vez desde 94 que o projeto tucano está dividido, ou seja, eles sempre tinham ou Serra ou Alckmin, ou Serra ou Alckmin, ou Serra ou Alckmin, né? O Covas foi o primeiro, depois foi a Alckmin. Agora não, eles estão divididos em 3 candidaturas, que são do mesmo, farinha do mesmo saco, que é o saco que junta o governo tucano em São Paulo com o governo tucano em Brasília, que é o Temer, que admitiu que o candidato dele é o Alckmin. Né? Então junta no mesmo projeto, dividindo o voto entre eles, o Dória, o SCAF e o Márcio França. Então eles vão se dividir entre eles. Assim, dá para o Marinho uma força muito grande no segundo turno. E o Dória é uma figura, né? Inclusive nesse último debate que teve dos governadores, ele me citou. Falei, o Dória, me chama para o debate, Dória. Ele me citou, acho que ele tem uma obsessão por mim, né? Porque ele não consegue, né? Ele achava que era uma pessoa que sabia muito de saúde, e não consegue construir uma proposta de política de saúde para uma cidade como a cidade de São Paulo. O Dória ganhou as eleições com um discurso que não era político, que era gestor, gestor de empresa, e está agindo como tal. Foi o seguinte, ele assumiu a prefeitura, começou a cortar gastos. Então ele ia fechar as chamadas UBS, ele até elogiava um programa que eu fiz, que é o remédio de graça na farmácia popular, que faz inclusive uma parceria com farmácias privadas, mas esse era um programa que era
complementar as farmácias nas UBS. Então, essa é a postura do Dória. Não à toa o Dória está com uma rejeição altíssima na cidade de São Paulo. É importante vocês aqui que dialogam muito com o Ribeirão e região, faz as pessoas em ver, né, a rejeição do Dória na cidade de São Paulo, porque ele foi um prefeito que abandonou a prefeitura. E mais, eu estou brincando assim, eu acho que ele criou a gestão subjúdice na saúde, porque agora eles queriam fechar 100 unidades de saúde, o Ministério Público não permitiu, está cobrando deles permanentemente uma resposta à necessidade de não fechar essas unidades de saúde e deixar a população à míngua, né? Então eu estou muito confiante e quero falar para o Dória, você já tem uma obsessão em relação à minha pessoa, vai só aumentar, porque eu vou continuar no seu calcanhar. E aonde tiver nesse estado de São Paulo, eu vou falar o desastre que foi a sua gestão na Prefeitura de São Paulo. Pode contar com o Bloco Calçadão. Padilha, falando um pouco da sua campanha para terminar. Você está correndo em estado que a gente percebe, não só na capital, região metropolitana, mas no estado inteiro, a levar a sua experiência como ex-ministro da Saúde, trabalhou na Prefeitura de São Paulo junto com a Haddad. É importante isso, fortalecer o Congresso Nacional com visões progressistas, de esquerda, comprometido com o projeto popular. É importante dizer para as pessoas que o voto também tem que ser para fortalecer essa posição no Congresso, que vai ser importante para superar o golpe e o retrocesso que o golpe trouxe, né? Viu, Ricardo? Eu inclusive optei nesse debate com os amigos, companheiras e companheiros, ser candidato a deputado federal, porque eu estou convencido que a gente precisa fazer uma mudança de verdade no Congresso Nacional. A atual Câmara dos Deputados tem sido a porta aberta da retirada de todos os nossos direitos e dos piores interesses privados. Um exemplo disso é o projeto de lei do veneno. Ou seja, quando eu era ministro da Saúde, eles tentavam liberar o uso, a circulação de alguns agrotóxicos no Brasil, já estavam banidos na Europa, nos Estados Unidos, porque eram agrotóxicos que tinham relação direta com o câncer. Eu não permiti que fossem liberados, a Anvisa não autorizou, a gente falou assim, não vai liberar esse veneno aqui no país. Nessa época, alguns deputados, uma parte da indústria falou assim, a gente vai aprovar um decreto legislativo no Congresso que vai tirar essa regra que você colocou aí, Padilha, que tem que ter avaliação do Ministério da Saúde. Eu fui lá para dentro da Câmara, debater no Congresso, a gente não deixou aprovar esse decreto legislativo. Pois bem, teve o golpe, tomaram conta do Congresso, né, o Temer negocia tudo para não cair. Uma das coisas que fizeram agora foi mudar a regra, ou seja, aprovaram um projeto de lei na Câmara que muda essa regra, dizendo que um agrotóxico pode ser liberado no país sem avaliação do Ministério da Saúde. Ou seja, a gente vai correr um risco seríssimo da gente ter aqui no Brasil agrotóxicos sendo utilizados nos nossos alimentos, produtos que já foram banidos na Europa ou nos Estados Unidos por conta da relação direta com alguns tipos de câncer. Isso está acontecendo no Congresso Nacional, então a gente precisa fazer uma mudança de verdade nessa Câmara dos Deputados. Por isso que eu estou animado, viu, Ricardo? Começou essa semana a campanha, faço a campanha até tete a tete, conversando com as pessoas nas redes também. Estou muito feliz, né? Já tem número 1354, vou para a luta aí, para a gente fazer uma mudança de verdade nesse Congresso Nacional. Padilha, a gente te agradece, Obrigado, desejo a você toda a sorte, você de Ribeirão Preto que gosta do Bloco Calçadão, que é eleitor do Lula, do Haddad, da Manuela, que está procurando um candidato com experiência para mudar as coisas no Congresso, está aqui o Padilha, que é um companheiro nosso. Toda a sorte nesses próximos dias aí, que dê tudo certo, que você consiga se eleger e junto com o Lula, junto com o Haddad, com a Manuela, transformar esse país. Obrigado, Ricardo. E aí eu volto depois aqui para dar entrevista como deputado federal. É isso aí. Um abraço. Grande abraço. Lula livre, viu? Lula livre.